Bem-vindos a mais uma edição do 10 Minutos com a Política. Recebemos para a presente edição Dércio Alfazema. Ele é mestre em Sociologia e Gestão e Desenvolvimento. Também faz análises a questões políticas domésticas, como fez muito recentemente quando fez uma análise sobre as questões políticas ou a visão política dos candidatos às presidenciais de 9 de outubro. Bem-vindo, Dércio. Obrigado, Isaac Naen e a MBC por este convite. É sempre um prazer renovado poder cá estar e partilhar algumas ideias. Muito bem. Este programa chega numa altura em que terminou a campanha eleitoral, mais 2 dias para reflexão, começou a dizer-se, e logo a seguir temos as eleições. Eu sei que foi analisando aquilo que eram os manifestos que os partidos, as coligações, os próprios candidatos iam apresentando a pensar em conquistar o eleitorado para estas eleições. De uma forma genérica, o que é que poderia nos dizer do que se foi dizendo ao eleitorado ao longo destes 45 dias? Bom, eu tive a felicidade de analisar em várias fases esta campanha eleitoral. Primeiro, fiz a análise do perfil dos candidatos. Sim. Achei que era importante ir para a campanha informado sobre o que é que poderia esperar de cada um deles. Sim. E trouxemos dados muito interessantes e também percebeu-se alguns desnível e que cada um dos candidatos, um apresentava uma valência e outro outra. O que é normal. O que é normal, exato. E nós lançávamos lá alguns elementos que eram também para que o leitor pudesse nivelar as suas expectativas. Sim. Sobre o que esperar da campanha. Felizmente, aquilo que nós lançamos nesta análise do perfil veio a se confirmar. Agora, o que é que se confirmou? Não, o que se confirmou é que havia candidatos com mais experiência, outros com menos, havia candidatos com mais capacidade e habilidade de comunicação, outros nem tanto, havia candidatos também com um percurso um pouco desnivelado em termos de muitas mudanças, trocas, instabilidade, a questão do populismo, tipo de mensagem que podíamos esperar de cada um. E isto veio-se a concretizar. E que implicações isto pode trazer, efetivamente? Não, eles ainda estavam no nível de candidatos. Sim. Não é? Mas penso eu que depois deles fazerem a campanha, também foram aprendendo, foram se ajustando e moldando, perceberam a interação com milhares de moçambicanos e de eleitores. Agora, em termos da análise dos manifestos, eu considerei aquilo que eles iam falando com o eleitor. Sim. O compromisso na primeira pessoa, porque o compromisso do manifesto formal, como um documento que os 4 candidatos que concorrem para presidente tinham, pelo menos nos seus partidos, o que demonstra uma grande evolução no nosso modelo democrático, que os partidos já têm essa ideia de que manifesto é importante, é preciso ter um manifesto. No passado faziam manifestos muito improvisados, que era simplesmente para dizer que tinham um documento, mas nestas eleições já houve uma evolução qualitativa de procurar sentar, debater e trazer alguns elementos estruturantes. Mas eu baseei na reflexão da análise do manifesto econômico naquilo que eram promessas que eles iam fazendo no terreno. E o que é que vale, efetivamente, em termos de levar um manifesto escrito e ir ao público para falar, usando a oratória? Não, o manifesto é um documento de orientação. Sim. Atenção que mesmo o candidato vencedor, ele não é mandatório que ele leve o manifesto e vai governar com base no manifesto. Ele, para governar, vai ter que aprovar um plano quinquenal do governo e vai aprovar depois planos anuais. E os planos quinquenais, sim, são baseados com elementos que constam do manifesto e aquilo que são as promessas que o candidato foi fazendo, mas não é um copy-paste fiel. Por quê? E isto nós mostramos no estudo. Porque há variáveis, sobretudo na dimensão econômica, que os candidatos, quando estão na rua a fazer as suas promessas, não tomam em consideração. Não é? Nós somos um país, por exemplo, um país deficitário em termos orçamentais. Nós dependemos, temos sim a capacidade de arrecadação, mas não é o suficiente para cobrir toda a despesa pública. Então, nós recorremos aos donativos
e aos empréstimos. Exato. Não é? Então, nós não temos uma capacidade de gerar receitas o suficiente para cobrir todas as nossas necessidades. Mas as promessas que os candidatos foram fazendo ignoravam essa dimensão. Ignoravam também a dimensão da viabilidade daquilo que eram as ideias que iam lançar. Portanto, era um desfile de uma manifestação de boa vontade de pessoas que querem fazer o bem, não é? E dizem que querem fazer o bem, mas que não consideravam, em alguns casos, as condições reais e concretas do país. Ou seja, há alguma utopia naquilo que são as promessas? Muita utopia e até algumas coisas que são autênticas fantasias, mas que demonstram essa boa vontade do candidato. O importante que é quer dizer que quer fazer as coisas. Ele quer ver o país a crescer, quer ver o país a se transformar, quer ver o país a avançar. Mas, mesmo os que estão a governar atualmente, também querem isso, mas depois tem as questões reais e concretas de governação, que é esse recurso que é escasso, que são as leis que devem ser observadas, que há um conjunto de procedimentos. Então, algumas coisas que os candidatos foram lançando, por exemplo, são impossíveis de implementar no contexto atual com a legislação que nós temos. Por exemplo? Não é? Por exemplo, quando disse... essa não é necessariamente... Sim, tem uma questão de legislação. Quando diz que eu vou rever os contratos com as multinacionais. Aqueles contratos são blindados, não é? E são contratos que levam-se muito tempo até chegar-se ao acordo e que têm um prazo de validade em termos temporais. Envolve até advogados que vêm, que são contratados de grandes empresas e que não é simplesmente porque eu hoje sou governante, não concordo e vou lá mandar parar e vou lá trocar. Isto tem implicações. Isto tem implicações, quer dizer, o país até pode ser arrastado para os tribunais. O país pode entrar numa situação de descrédito. Os investidores até podem olhar para o país como sendo não estável e não canalizar os seus investimentos para esse país. Quando tu dizes que queres colocar o país, Moçambique, entre os 50 países mais desenvolvidos do mundo, quer dizer, nós estamos entre os 5 piores ou os 10 piores, numa lista de cerca de 200 países. Como é que magia é essa? Então, é a vontade, querem fazer o bem, querem mudar, querem transformar, querem inovar, mas estão também a demonstrar algum desconhecimento das questões reais da governação, não é? Que não depende apenas de vontade política ou da boa vontade, mas existem outras variáveis, outros indicadores, que não é só de âmbito financeiro, econômico, mas há um conjunto de questões legais, há um contexto regional, há políticas internacionais que também devem se ter em conta. Então, foi uma campanha muito animada, mas que também tem essa dimensão, que as pessoas, os 4 candidatos, têm boa intenção, mas as promessas mostram exatamente algum desnível. Alguns que conhecem o que é governação, as dinâmicas da governação, toda a questão do clientelismo, ciclos de interesse, de influência, a corrupção, mas também outros candidatos que mostravam um pouco mais de conhecimento, de ter um pouco os pés um pouco mais assente e que era um pouco mais cauteloso. Não estavam preocupados em dar espetáculo, em trazer promessas animadoras, mas fazia isto ciente de que depois terá a responsabilidade de assumir os compromissos que estavam a fazer. Então, só para terminar, parecia que alguns candidatos... Sem apontar nomes. Que inflacionavam nas promessas, cientes de que eu não vou ganhar, mas vou inflacionar isso. Porque se ganha, ele não vai implementar o que está a dizer. Outra questão, uma das questões também que foi levantada, é a questão da redução dos impostos, por exemplo. Como é exigir... Não estamos a dizer essa questão do contexto do orçamento deficitário. Apesar de alguns dizerem que vai reduzir impostos, mas depois conseguir explicar mais ou menos qual é o caminho que está a pensar, mas sempre fica assento o risco. Se tu reduzes os impostos num contexto do orçamento deficitário, corres risco do teu orçamento continuar a se tornar ainda mais deficitário. Não é? Então, onde é que depois tu vais buscar a compensação para colmatar aquilo? Não é? Então, esses são alguns riscos, quer dizer, são algumas promessas que têm que ser feitas, e eu acredito que foram feitas dentro de
de algum compromisso de responsabilidade também, mas que a sua implementação, para quem está atento, pode depois criar algum embaraço. Para a mensagem, ok, foi partilhada, 45 dias, e a qualidade do eleitor moçambicano. Como é que avalia a qualidade do eleitor moçambicano? O eleitor se fia efetivamente naquilo que são as promessas, ou é mais por uma questão de sentimento, proximidade, o nosso eleitor, candidato e com o partido? É preciso que continuem a se fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Sim. Já foram feitos alguns estudos no passado, mas é preciso sempre atualizar isso. Mas não me parece que a comunicação e a forma como é feita a campanha eleitoral seja tão determinante para os resultados. Nós temos um eleitorado muito tradicional. Sim. E fragmentado entre as forças políticas tradicionais que fazem a história, não é? Desde 1992, quando houve acordo de paz, depois das primeiras eleições. Então, nós vimos mais ou menos como foram fatiados os eleitores. Os outros partidos que foram surgindo desde aquela altura já não conseguiram pegar grandes fatias. E os que vão surgindo dentro dos principais partidos. Então, há eleitores cativos. Por isso que nós temos já a maior força, a segunda maior força, a terceira maior força, etc. E tu olhas isso, percebes isso a partir da composição do Parlamento, não é? Que não muda muito em termos de entrada de novos atores. Agora, isto pode se reverter simplesmente com a campanha eleitoral? Bom, pode ter alguma influência, mas não ao ponto de mudar essa base de divisão do eleitorado que parece estar muito... Exatamente. Agora, mas também é um histórico do desgaste dos atores políticos que estão lá no Parlamento, etc. E a entrada de um novo ator também pode ter o seu impacto. Agora, a questão é, será ao ponto deste ator novo conseguir reverter o cenário? Ou será o descontentamento dos eleitores que já não estão confortáveis com os partidos tradicionais e vão procurando outras alternativas de alguém que traz propostas que refletem aquilo que são as suas expectativas? Ou até também uma tendência de imigração de eleitores de um para o outro em função de querer passar um recado. Olha, eu não estou muito satisfeito, olha, tu estás a distrair um pouco da sua agenda, etc. Mas não é necessariamente a campanha eleitoral um elemento determinante para a tendência do voto em Moçambique. Estamos a fazer porque tem de ser feito, mas gasta-se muito dinheiro. Gasta-se muito dinheiro. Vimos o investimento feito. E nós conhecemos o histórico. Todos os anos, os partidos, os candidatos são muito bem acompanhados. Vão e os partidos e os candidatos exibem isso, que as pessoas estavam todas conosco, etc. Por exemplo, se tu vais fazer campanha nos maiores círculos eleitorais, Nampula e Zambeze, quer dizer, no mesmo dia, com 4 candidatos, ficam todos cheios. Todos cheios. Então, isto às vezes cria alguma ilusão, mas não é suficiente para olharmos para aquelas enchentes e concluir que este é o vencedor ou não. Aquelas pessoas todas têm cartão de eleitor, estão recenseadas. Aquelas pessoas vão votar. Com essas músicas todas que andam aí nas campanhas, será que não foram atraídas por esses espetáculos, essa luminosidade, para ir dançar e se animar, ter um dia diferente? Porque não é todos os dias, em alguns distritos, que temos este tipo de movimento. Então, o mais certo é, ok, realizou-se a campanha e o nosso modelo eleitoral é muito oneroso, a campanha eleitoral também gasta muito dinheiro, apesar de não me parece que tenha muita influência depois nos resultados, mas é preciso, acima de tudo, depois deste exercício todo, termos a serenidade e esperar aquilo que de facto vai sair das urnas, porque é aí sim que vamos encontrar quem são os vencedores ou quais são os resultados do processo eleitoral. Não necessariamente essas enchentes, esses movimentos que vamos assistindo. Não falamos de um grupo de eleitores que vai votar pela primeira vez agora, aos jovens. Qual é, na sua opinião, a perspectiva que tem em relação aos jovens, os que vão votar pela primeira vez nestas eleições, e aos jovens que não conhecem a história, efetivamente, daquilo que é a política do país, o processo que levou à independência, à guerra que posteriu o país,
até chegarmos a este momento? O que é que espera? Não, os jovens são sempre uma boa base de eleitorado, até eles é que mais se envolvem na campanha eleitoral. E nós vimos jovens acompanhar todos os candidatos. Mas somente os jovens não determinam o resultado. 2, não significa e não ficou nada demonstrado de que todos os jovens vão votar num único candidato, não é? Então, são sim determinantes, mas esses jovens também nascem nas famílias dos partidos tradicionais, não é? Então, é preciso perceber a cada um sobre o que é que explica as decisões que ele vai tomar sobre a sua tendência de voto. Mas não é o facto... Poderão ter alguma influência, mas não será determinante para que um ou outro candidato que é apoiado mais pelos jovens ou não venha ganhar. Agora, uma coisa é séria, nós temos desafios muito estruturantes que tocam essa classe de jovens, né? Os jovens querem o quê? Querem emprego, querem oportunidades para poder ter alguma renda, poder construir família, poder ter habitação. São os jovens que, tendo emprego, querem ter acesso a transporte. Então, querem ter acesso à saúde, porque depois vai casar e querem ter um filho. Então, há desafios que precisam ser olhados com urgência e com total responsabilidade e profundidade por aquele que vai ser o vencedor dessas eleições, independentemente de o que andou a falar na campanha. Sim. É por isso que eu disse que manifesto é importante, mas a própria campanha mostra outras dinâmicas. Então, é preciso que se olhe com alguma seriedade, até mesmo também por questões de segurança do próprio país. Os jovens não podem estar tão vulneráveis ao ponto de serem facilmente mobilizados para situações de instabilidade, seja para situações de vandalismo, de arruaças, seja para situações de se filiarem a esses grupos estranhos de raptos, de criminalidade, de consumo de drogas, para questões de terrorismo. Quer dizer, quando o jovem não tem ocupação, não tem um direcionamento social, então há sempre um risco muito grande para a sociedade. Então é preciso nós reforçarmos a capacidade de resiliência dos nossos jovens para que eles não sejam facilmente manipulados e alistados para esses movimentos. Mesmo a terminar, na sua ótica, vamos ter uma grande afluência nessas eleições ou há a possibilidade também de termos uma grande nível de abstenção? O histórico nos últimos anos das eleições tem mostrado um pouco mais de 50%. Se nós conseguimos chegar a 55%, a 60%, já é um ganho. Mas não estou numa expectativa de que a gente possa sair dos 60%. Mas, ainda assim, eu espero que as pessoas que forem votar pautem por uma disciplina. Nós tivemos uma campanha eleitoral muito linda, apesar de alguns incidentes, mas foi uma campanha consensualmente pacífica, tranquila, e nós esperamos agora que no dia da votação isto tudo não venha a se estragar, sobretudo no pós-eleitoral. É preciso também que continue a haver esse compromisso entre as lideranças políticas, essa comunicação que parece ter havido durante a campanha eleitoral, para também o dia de votação e para o pós-votação, para que a questão das eleições não continue a ser uma razão de distúrbio, de conflitos, de turbulência no país. Muito bem, Dercio Alfazema, muitíssimo obrigado por este espaço que veio aqui compartilhar connosco, estes 10 minutos com a política. Foi então esta mais uma edição. Hoje temos então a perspectivar aquilo que serão as eleições já dentro de 2 dias, dia 9 de outubro. Vamos todos às urnas para escolher o Presidente da República e os nossos representantes ao nível do Parlamento, Assembleias Provinciais e ao nível dos governos de província. Voltamos a ver numa próxima ocasião. Boa noite.